Boa noite, quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Estamos começando um mês e estamos começando também a segunda edição do ACP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes da tarde do início desta noite. Como, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça nega recurso ao Ministério Público e decide que denúncia anônima não justifica a ação policial. Decididamente, o poste mijando no cachorro. Já está valendo, a partir de hoje, quem quiser enviar encomendas pelos Correios terá que informar CPF ou CNPJ. Notícia para quem torce contra o Brasil. PIB do Brasil cresce 1,2% no segundo trimestre. Polícia Civil deflagra operação destinada ao combate à corrupção. É novo. E também foi feita a prisão de um homem suspeito de forjar o próprio sequestro. Aqui em Joinville, bandidos tentam assaltar uma residência, só que a vítima estava armada e o CPF de um deles foi cancelado. Notícia para quem torce contra o Brasil. Petrobras anuncia nova redução nos preços dos combustíveis para distribuidoras. Fiquem conosco. A segunda edição do ACP Fatos, cheia de notícias boas, já está no ar. Tem aquelas pessoas que torcem contra o Brasil, né? Pois então, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, dia 1º, mais uma redução nos preços da gasolina vendida às distribuidoras. O combustível passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 o litro, uma redução de 0,025% ou 7,08%. Esse é o quarto corte consecutivo desde meados de julho. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Nós já estamos vendo, faz tempo, países vizinhos onde as pessoas estão vindo abastecer no Brasil, principalmente as divisas do Mato Grosso, por exemplo, né? Porque aqui a gasolina, para o desespero de alguns, está muito mais barata. Olha, veja só, eu disse na manchete de que isso é o poste mijando no cachorro. A denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e veicular efetuada pela polícia. É mole. Com base nesse entendimento, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra habeas corpus concedido pelo relator para anular as provas e absolver 2 homens acusados de tráfico de drogas. No agravo, o Ministério Público alegou que as instâncias de origem afirmaram a presença de fundada suspeita capaz de legitimar a busca realizada pelos agentes da polícia. Portanto, as provas obtidas eram lícitas. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência medida. Como se o bandido fosse estar num carro com uma placa, né? Neste veículo tem drogas. Polícia pode revisar que as provas estão aqui. Ou, estou armado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a intuição policial, e eu cito muito isso, o tirocínio policial que bate o olho no sujeito e fala assim, é suspeito, não pode mais. É mole? Não pode mais. Só falta, daqui a pouco, a polícia desse país chegar para o bandido e dizer o seguinte, com licença, posso lhe prender? Vai ter que pedir para o bandido para ser preso. Pô. Nessa continuidade de entendimento dessa maneira, né? Como é que o policial desconfiado, desde que tem no seu dia a dia elementos necessários, o trabalho que ele faz, não pode mais abordar o sujeito? Como já vem dizendo também o pessoal há muito tempo, né? Na verdade, as pessoas de bem é que estão presas, são reféns dessa justiça falha. Falta
deputados e senadores para mudar o Código de Processo Penal lá no Congresso Nacional. Frouxos. Ora, a partir de hoje, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar do pacote o seu CPF, CNPJ ou, caso não sejam brasileiros e não tenham tais documentos, o número do passaporte. Anunciado na primeira quinzena de julho, nós falamos isso aqui, a exigência valerá para todas as postagens, permitindo o rastreamento das encomendas pelo CPF e permitindo o uso de outras formas de interatividade na entrega. Pacotes sem os dados serão recusados pelos atendentes. Acontece que muitos se utilizam dos serviços dos Correios para malandragem, né, que vai desde o tráfico de drogas, a remessa de armas ou pedaços, partes de armas dos Estados Unidos para cá, como já nós vimos aqui recentemente e até noticiamos. O que se busca com isso é dar mais segurança ao que é transportado e que quem tenha segundas intenções não se meta besta para fazer as coisas que são e que podem ser rastreadas, inclusive levando a polícia no endereço do sujeito que despachou o produto, né? Falando em produto, atenção você que torce contra o Brasil. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, conforme foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comparado com o mesmo trimestre de 2021, pandemia e tal, a alta foi de 3,2%. O PIB brasileiro fecha o primeiro semestre de 2022 com alta de 2,5%. Em valores correntes, isso chega a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? Muita grana. O Brasil no caminho certo. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, deflagrou na manhã de hoje, e teve continuidade também na tarde de hoje, a Operação Garal. Garal mesmo, a fim de apurar suspeitas e crimes de fraude à licitação, à associação criminosa, uso de documento falso, dentre outros, na cidade de Içara, no sul do estado. Ao total, foram cumpridas 11 ordens judiciais de busca e apreensão em desfavor de agentes públicos e empresários daquele município. Também foram realizadas buscas nas empresas investigadas e na Câmara de Vereadores. Veja, foram apreendidos documentos e mídias digitais. O inquérito policial segue em continuidade às investigações. A operação foi denominada de Garal, em alusão ao artista italiano Salvatore Garal, o qual compôs uma obra imaterial, né, que não existia, e conseguiu leiloar a obra. Ele fez a obra, leiloou e vendeu esse italiano. É assim lá, Garal por isso. Tinha muita coisa lá que compraram, mas não existia. No caso investigado, ocorreu semelhança, uma vez que determinada empresa obteve, conforme as investigações, atestados de capacidade técnica de obras que nunca existiram, sendo que tais atestados e que a capacitaram para vencer de modo fraudulento licitações de obras públicas vinculadas ao SAMAI de Içara. Ah, SAMAI, hein? Prestaram apoio à Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil de Santa Catarina, Laboratório de Lavagem de Dinheiro da DEIC, Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Crimes Fazendários, policiais civis da Regional de Criciúma, de Içara, e o delegado João Westphal, coordenador, que está à frente da Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil de Santa Catarina, falou da operação. Dá uma olhadinha. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina deflagrou na manhã de hoje a Operação Garal, conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC. Essa investigação ela se iniciou em fevereiro deste ano e tem como objeto a apuração de crimes de corrupção, fraude de licitação, associação criminosa e uso de documentos falsos em condutas praticadas por agentes públicos e políticos da cidade de Içara. Ao todo foram cumpridas 11 ordens de busca e apreensão, tanto na cidade de Içara como na cidade de Criciúma. A investigação agora ela vai para a sua fase final e assim que concluída, o inquérito vai ser remetido ao Poder Judiciário. Não existe crime perfeito, né? Quer ver outro caso? O gaúcho.
É um gaúcho aqui. A Polícia Civil de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, numa ação conjunta, prenderam um homem dado como desaparecido pela família. Né? Ele foi preso em flagrante. Sabe por quê? Porque ele forjou o próprio sequestro. Ele é de Farroupilha, mas barbaridade. E foi encontrado em Florianópolis, no início da tarde de hoje. O homem desapareceu na última terça-feira, quando teria saído para caminhar na sua cidade. Na manhã da última quarta-feira, ontem, ele passou a fazer contato com a família, simulando ser outra pessoa e usando outro número de telefone. Olha a inteligência. Dizendo que estaria sequestrado e que eles precisariam realizar pagamentos para que ele pudesse ser libertado, etc. e tal. As polícias civis dos dois estados identificaram que o homem chegou a se hospedar em um hotel no centro de Florianópolis. A equipe da Delegacia de Roubos e Antissequestro DRAS, da DEIC de Floripa, no início da tarde localizou no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, o homem. Ele estava em um ônibus com destino a Porto Alegre, portando 3 armas de fogo, mas veja isso, 2 pistolas calibre 9mm e um revólver calibre 32, sendo esclarecido pelos policiais civis da DRAS que ele nunca havia sido sequestrado. Ao ser interrogado, o homem alegou ter dívidas em sua cidade com pessoas que entregaram dinheiro para ele investir, sem conseguir saldar os supostos investimentos. Ele quebrou, razão pela qual ele teve a brilhante ideia de simular o próprio sequestro. Com o esclarecimento do caso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão contra a própria companheira, porte ilegal de armas de fogo, falsa comunicação de crime e ainda tem os credores esperando por ele lá. Que situação. Vamos saber como fica o tempo? Ninguém sabe mais nada, né? O tempo está meio maluco. Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez do homem do tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Peron. Estamos aqui, um final de tarde bonito em Santa Catarina. Hoje a temperatura aí na região de Jaraguá do Sul ficou em 24, 26 graus a máxima. E a mínima, vamos ver aqui, ficou entre 8 e 11 graus. Frio de manhã, esquentou de tarde. Aqui na região da Serra da Dona Francisca deu 1,6 com geada. Deu 3,6 negativos aqui em Bom Jardim da Serra e 32,8 em Itapiranga. Um dia assim quente de começo de primavera, considerando a primavera meteorológica, que é setembro, outubro, novembro. Na prática ainda estamos no inverno, não por causa do calendário, sim por causa do comportamento da atmosfera. Amanhã vamos ter a entrada da frente fria. De manhã talvez não tenha chuva ainda. Entre a tarde e a noite, ou final da manhã para tarde e noite, pode ter alguma chuva e até trovada na região e começa a diminuir a temperatura à noite. Ainda faz calor amanhã, mas diminui a temperatura final da tarde e noite. Sábado tem chuva, períodos de melhora e um sábado frio. Entra um vento sul já na sexta, final do dia. Sábado entra o vento sul, a temperatura cai, pode ficar com mínimas aí próximas de 11, 13 graus, máximas de 17, 18, bem diferente da sexta. E no domingo tempo bom, mínimas entre 4 e 7 graus e máximas em torno de 18, 20. Provavelmente na segunda situação semelhante. Então, vamos ter o quê? Outro período de frio forte. Aqui na Serra, bem abaixo de zero no amanhecer de domingo e algum pontual também na segunda. Já lá pelo dia 8, 9, outra frente fria e outra massa de ar frio também vai chegar a Santa Catarina. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E para encerrarmos esta edição, um fato com um desfecho inusitado. Certamente, pelo menos 2 pessoas não esperavam por isso. 2 criminosos tentaram assaltar uma casa de um cidadão na noite de ontem e se deram muito mal. A tentativa de roubo aconteceu no bairro Santo Antônio, na zona norte de Joinville. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Veja só. Chegando ao local, foi encontrado um criminoso morto, caído na cozinha da residência.
O cidadão de 63 anos, proprietário da residência, contou que estava chegando em casa junto com a esposa, quando dois bandidos armados pularam para dentro do terreno. O idoso disse que... Não é idoso, né? 63 anos não é idoso. A pessoa disse que tentou fechar a porta, mas os bandidos conseguiram empurrar a porta e renderam o casal e anunciaram o assalto, exigindo joias e dinheiro. Ainda conforme o cidadão, em certo momento, os dois bandidos foram para um cômodo da casa, levando a esposa dele e o deixaram na cozinha sozinho. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo com a esposa. Ficou preocupado. Momento em que conseguiu pegar um revólver que estava embaixo do tapete. Essa arma aí é a arma do bandido, tá? Embaixo do tapete. O bandido vinha vindo com essa arma aí pro lado dele, ó, apontando uma pistola, né? A mão, e aí apontou para ele. O cidadão, que estava de posse de um revólver, segundo informações, esse revólver seria calibre 36. Essa pistola aí é uma .40, tá? E capacidade de 15 munições. O cidadão deu 2 tiros no bandido, tá? No peito do cara, que caiu mortalmente ferido, CPF cancelado em Joinville. O cidadão possui registro da arma. A arma estava com 5 munições, sendo que 2 estavam deflagradas. O outro bandido conseguiu fugir, assustadíssimo, segundo consta, e pelo visto ele vai repensar na próxima tentativa de assalto que ele fizer. Por enquanto é isso, nós voltaremos amanhã pontualmente ao meio-dia e, claro, já estamos esperando por vocês. Até amanhã.